princípio da jornada. No começo, não havia nada que lembrasse o que chamamos de lar. O universo, recém-saído de sua explosão primordial, há cerca de 13,8 bilhões de anos, era uma vastidão em transformação. Galáxias ainda se agrupavam. Estrelas nasciam e morriam em ciclos violentos. E entre os braços espirais da jovem Via Láctea, nuvens de gás e poeira gravitavam silenciosamente, aguardando o momento certo para criar algo extraordinário. Foi nesse cenário cósmico que um redemoinho de poeira e gás interestelar começou a colapsar. A gravidade, incansável artesã do universo, puxava cada partícula em direção a um centro incandescente. Dali surgiria não apenas uma estrela, mas o próprio coração do nosso sistema solar. Era o início de uma jornada que transformaria caos em ordem, poeira em continentes e silêncio em vida. E tudo começa há 4,6 bilhões de anos. Há 4,6 bilhões de anos. Aceleramos no tempo até o nascimento do Sol, a peça central da orquestra cósmica que rege nosso sistema planetário. A cerca de 26 mil anos-luz do centro da galáxia, uma imensa nuvem de hidrogênio e hélio, enriquecida por gerações anteriores de estrelas, começou a colapsar sob sua própria gravidade. Desse colapso, surgiu uma protostar, o embrião de uma estrela, aquecido por colisões de partículas, pressionado até o limite. Até que no coração desse núcleo crescente, a fusão nuclear se acendeu. Quando o hidrogênio começou a se fundir em hélio, uma explosão de energia iluminou o vácuo ao redor. Nascia o Sol. Uma estrela anã amarela, do tipo espectral G2V. Comum na galáxia, mas com um destino extraordinário. Enquanto seu fogo recém-nascido ardia, o restante da nuvem ao redor se achatava em um disco giratório de poeira e minerais. Esse disco, turbulento e caótico, era o berçário de planetas ainda por formar. E a luz do Sol, essa mesma luz que hoje aquece nossa pele e alimenta a vida, foi o primeiro farol a romper a escuridão do nosso sistema solar. Há 4,54 bilhões de anos. Aceleramos no tempo até o surgimento do planeta Terra. Dentro do disco protoplanetário, partículas de rocha e metal colidiam incessantemente, fundindo-se em corpos cada vez maiores. Por milhões de anos, essas colisões construíram embriões planetários. Um deles, situado na região ideal, entre o calor abrasador do Sol e o frio extremo do espaço exterior, tornou-se a Terra. No início, ela era um inferno. Um planeta em chamas, envolto por uma atmosfera tóxica, incessantemente bombardeado por asteroides e cometas. O impacto mais significativo foi com um objeto do tamanho de Marte, Theia. Esse choque violento não apenas fundiu os dois corpos, como também arremessou detritos ao espaço, formando o que viria a ser a Lua. Com o tempo, o calor gerado pelas colisões, pela radioatividade interna e pela pressão gravitacional criou um núcleo metálico. A Terra passou a ter camadas: núcleo, manto, crosta. Vulcões expeliam gases incessantemente, liberando vapores que formariam uma atmosfera primordial, ainda incapaz de sustentar a vida. A Terra nasceu do fogo e do impacto, mas já carregava em si os elementos que um dia permitiriam a vida respirar. Há
4,4 bilhões de anos. Aceleramos no tempo até o aparecimento da água líquida. O calor da Terra primitiva começou a se dissipar. Chuvas constantes, alimentadas por uma atmosfera densa em vapor d'água, caíram por milhares de anos, resfriando a crosta incandescente e preenchendo as depressões recém-formadas. Era o nascimento dos oceanos. Cometas e asteroides ricos em gelo também desempenharam um papel importante, trazendo mais água ao planeta. O que começou como uma superfície inóspita, aos poucos tornou-se um mundo azul. Esses oceanos primordiais eram diferentes dos que conhecemos, ácidos, turbulentos, sem continentes definidos. Ainda assim, criaram um ambiente estável o suficiente para que as reações químicas mais básicas da vida pudessem ocorrer. Nas profundezas das águas, próximo a fontes hidrotermais, minerais ricos em ferro e enxofre alimentavam reações complexas. Moléculas orgânicas começaram a surgir. Os blocos fundamentais da vida estavam se formando. Nas profundezas do oceano primordial, a Terra preparava, silenciosamente, o palco para o primeiro suspiro da vida. Entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, aceleramos no tempo até o limiar entre a matéria inanimada e os primeiros sinais de vida. Nas águas quentes, ricas em minerais, cadeias de aminoácidos começaram a se organizar espontaneamente. Lipídios formaram membranas simples, encapsulando reações químicas em microambientes. Era o surgimento dos protobiontes, estruturas quase vivas, precursoras das células. Esses experimentos naturais, guiados por bilhões de anos de tentativa e erro, culminaram no surgimento das primeiras moléculas autorreplicantes. O RNA, talvez antes do DNA, desempenhou o papel de molécula mestra, armazenando e copiando informações. Com o tempo, essas estruturas rudimentares deram origem à primeira célula, simples, sem núcleo, mas viva. A vida havia começado. Em rochas antigas da Groenlândia e da Austrália, traços dessa existência microscópica foram registrados. Fósseis químicos e estruturas chamadas estromatólitos são as evidências mais antigas da presença biológica no planeta. Da poeira estelar e da tempestade química nasceu o primeiro sussurro da vida. Frágil, mas determinado. Há 3,5 bilhões de anos, aceleramos no tempo até o estabelecimento da vida microbiana. A vida primitiva prosperava nos oceanos. Organismos unicelulares, capazes de metabolizar compostos químicos, multiplicavam-se e dominavam os mares. Algumas bactérias desenvolveram uma habilidade notável: a fotossíntese anoxigênica, um processo que usava a luz solar sem produzir oxigênio como subproduto. Mas foi um tipo específico de bactéria que mudaria tudo: as cianobactérias. Elas realizavam fotossíntese oxigênica, liberando oxigênio livre na água e, eventualmente, na atmosfera. Essa transformação seria lenta. Tão lenta que levaria bilhões de anos, mas essencial. A composição da atmosfera começava a mudar. A Terra deixava de ser apenas um planeta habitado para se tornar um planeta moldado por seus habitantes microscópicos. Com cada divisão celular, a vida escrevia, em silêncio, seu nome na história do planeta. O que começou como poeira cósmica foi lapidado pela gravidade, refinado pelo tempo e esculpido pela química em um mundo que pulsa com vida. Dos confins da galáxia à solidificação dos oceanos, cada etapa foi uma dança precisa entre o caos e a ordem, o acaso e a complexidade. E mesmo antes da primeira folha verde, da primeira criatura que caminhou, da primeira palavra dita,
a Terra já era viva, respirando no silêncio das eras. A vida, mesmo em sua forma mais simples, é a maior expressão de um universo que se organizou para nos abrigar.